Nosso lote está localizado no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na subprefeitura da Sé, entre o Distrito da Liberdade e Cambuci. Entre a Avenida do Estado e a Avenida Liberdade. O Cambuci é um dos bairros mais antigos da cidade. Seu nome é devido à grande quantidade de cambuci no local, uma árvore de boa madeira e bom fruto. Em São Paulo de Piratininga, passava pela região do Cambuci o Caminho do Mar, utilizado por tropeiros, para chegar em Santos. Aos poucos a região foi se desenvolvendo e por volta de 1850 os comércios começaram a se instalar no local, assim como algumas fazendas e sítios. Nessa época o Cambuci era uma divisa entre a cidade de São Paulo e a zona rural e litorânea. Na Rua do Lavapés, havia o córrego do Lavapés, por onde os tropeiros e viajantes paravam para lavar os pés antes de entrar na cidade e para dar de beber aos cavalos. Em 1870, foi erguida a Capela de Nossa Senhora de Lourdes. Em 1890 o Museu do Ipiranga foi construído, e também a linha de bonde que atravessava o Cambuci, ligando o centro da cidade ao museu. Nesta época muitas fábricas começaram a se instalar na região. Por abrigar muitos imigrantes italianos, dizem que o Cambuci foi o berço do anarquismo. Durante a Revolução de 1924, a Igreja da Glória foi tomada por rebeldes, que queriam ter uma visão do movimento das tropas na cidade. Em 1996 nasce o artista plástico Alfredo Volpi, que retratou muitas casas do bairro em seus quadros. Posteriormente vieram os Gêmeos, espalhando sua arte de rua pela cidade. Em 1901, a Light adquiriu os primeiros terrenos dessa gleba. Ampliou suas instalações, incorporando novos imóveis e diversificando suas atividades, de acordo com as modificações tecnológicas dos serviços de transporte por bondes elétricos e do fornecimento de energia. O conjunto industrial conhecido como Oficinas do Cambuci correspondeu a uma extensa área, com mais de 100 mil metros quadrados, que, desde o final do século XIX, abrigou atividades vinculadas às empresas de transporte público e produção e fornecimento de energia elétrica em São Paulo. Este conjunto constitui o expressivo acervo arquitetônico industrial e espaço de memória dessas atividades. Apesar dessa relevância, as oficinas foram totalmente demolidas entre os meses de agosto e outubro de 2014. O lote está na cota de 730, cercado a oeste pelo morro da Avenida Liberdade na cota de 770, 40 metros de altura de diferença a uma distância média de 2 km. O lote está localizado em terrenos da várzea do rio Tamanduateí, próxima aos córregos da Aclimação e do Lavapés. Entre outros córregos que se encontram mais distantes. Há pouca vegetação na região, apenas algumas árvores pelas calçadas. Somente o Parque da Aclimação que possui a maior área verde do entorno, estando localizado a 1,5 km da Rua do Lavapés. O uso do solo, em sua maioria, é residencial composta por casas, geralmente com comércio na parte de baixo. Há alguns galpões e áreas institucionais. E muitas áreas subutilizadas, principalmente galpões abandonados, e casas transformadas em cortiços. O lote está localizado em umas estrês, que são caracterizados como terrenos ou imóveis subutilizados em área com infraestrutura urbana. Cercado pelas zona mista e zona de centralidade. Na região do Glicério o gabarito é bem baixo, em sua maioria, fica entre 1 e 4 pavimentos, porém quando avançamos sentido a Liberdade os gabaritos aumentam chegando a 15 pavimentos, em média. Na região do Cambuci, próximo à Rua do Lavapés, a predominância ainda é de edificações com 2 pavimentos, e alguns edifícios de 4 pavimentos com comércio no térreo. Porém quando avançamos sentido o Parque da Aclimação, começam a surgir os condomínios fechados de 25 pavimentos em média. Próximo ao lote temos as seguintes vias. Vias arteriais, Avenida do Estado, Viaduto do Glicério, Avenida 23 de Maio, e Avenida Liberdade.
Vias coletoras, Rua Conselheiro Furtado, Rua Barão de Iguape, e Avenida Lins de Vasconcelos, e outras. Vias locais, Rua do Lavapés, Rua Horto de Alencar, Rua Justo Azambuja, e outras. Neste projeto priorizamos o pedestre, de forma que não inserimos vias em seu núcleo. Porém, para que a região pudesse se adequar com a nova densidade, alargamos a Rua Lavapés, de forma que esta tenha mão dupla com 3 pistas em cada sentido. As habitações estão localizadas nas periférias do lote, para que sua mobilidade possa ser facilitada, tanto na utilização do transporte público, quanto na utilização do automóvel. Além de possibilitar o uso de fachadas ativas nos térreos, servidas de comércios e serviços, gerando mais movimento na região e mais segurança. Privilegiamos a vista do parque para os pedestres, de forma que a partir da vista da rua, os edifícios se encontram em lâminas e não criam barreiras visuais fechando o acesso ao lote, mas convidando o pedestre a adentrar e se surpreender com os diferentes trajetos. Reabrimos o córrego existente, criando áreas de proteção permanente totalmente permeáveis. O centro esportivo está localizado na parte leste da Rua Horto de Alencar, que era a rua mais deserta e ocupada por moradores de rua e usuários de drogas. Para que o lote seja mais movimentado por pedestres, espalhamos diversos equipamentos pelo lote, como o anfiteatro, quadras esportivas, pistas de skate, playgrounds para todas as idades, cachorródromos, redario, áreas de piquenique, mesas de jogos de tabuleiro, etc. Espalhamos os equipamentos entre os espaços públicos, semipúblicos e privados, sempre permeando todas as áreas com vegetações, gerando uma maior permeabilidade das águas da chuva. Novas conexões cicloviárias, ligando as ciclovias existentes. Próximo ao nosso lote, se encontram algumas estações de metrô da linha azul, e da linha vermelha. Identificamos a futura linha laranja, Estação Bela Vista. Então, para facilitar a mobilidade dos habitantes da região e para criar novas possibilidades neste bairro central, optamos por alocar mais 2 estações de metrô, Cambuci e Aclimação. Desta forma haverá uma maior procura por habitações na região, e a inserção de escritórios corporativos, comércios e serviços em geral, valorizando o bairro e o tornando mais atrativo aos seus moradores. Propomos a criação de uma linha de um VLS, veículo leve suspenso, permeando toda a extensão da Avenida do Estado, facilitando a vida de diversos trabalhadores que enfrentam o caótico trânsito da avenida. Além de possibilitar a revitalização do entorno da avenida, que está cheia de galpões, alguns abandonadas, áreas degradadas, etc. A linha de VLS começa no Parque Tietê, próximo ao Centro de Esportes Radicais, chegando até o extremo da Zona Leste. Para facilitar o acesso aos metros existentes, criamos uma linha de ônibus circular, dando acesso aos metros próximos. Como nosso lote está localizado em uma antiga região de várzea do rio Tamanduateí, e também fica aos pés do morro que percorre a Avenida Liberdade, esta região ainda é acometida por muitas inundações. Por isso buscamos diversas alternativas de drenagem. Item biovaletas. Valetas em conjunto com cisternas. Item cisterna para a macrodrenagem.